recebei toda a minha liberdade. Olá, mais uma vez estamos aqui neste momento de espiritualidade para, mais uma vez, trabalharmos este livro tão interessante com o tema da pedagogia espiritual dos exercícios inacianos, com o livro Ter Deus Diante dos Olhos, do Padre Iglesias. Neste vídeo, nós encerraremos o assunto que está contido neste livro. E agora, para falar dos elementos do acatamento reverencial, ficaremos com a Zuleika. Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso último vídeo sobre o livro Ter Deus Diante dos Olhos. Bem, no último vídeo, nosso último assunto foi sobre o acatamento reverencial. Hoje nós vamos iniciar falando sobre os elementos do acatamento reverencial. O acatamento reverencial é uma graça, ou seja, uma experiência mística. E como experiência mística, nós não podemos defini-la, apenas experimentar. Ou seja, quem tem a experiência mística não consegue definir. Lembram que Inácio fala que não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, e sim o sentir e o saborear as coisas internamente? Então, é como se nós tentássemos definir o sabor de uma fruta para alguém que nunca experimentou, se é doce, se é azedo. Nós não iríamos conseguir. A pessoa precisa experimentar. E assim, é uma experiência mística. O que se pode fazer é observar, é prestar atenção no impacto que a experiência causa na pessoa. Ou seja, o que fica. A pessoa que faz a experiência mística, o que deve prevalecer nela, daí em diante, nas relações com as pessoas da Divina Majestade, com Cristo, deve ser uma atitude humilde e amorosa de servo. E também uma ânsia e um desejo de discernir os menores sinais de serviço, ou seja, a vontade de Deus na sua vida. E nisso, nós podemos destacar 4 elementos, que são os elementos do acatamento reverencial, que são a admiração, a humildade, o amor e os grandes desejos. Primeiro, falando da admiração, para Inácio, nós podemos, aliás, citar Inácio como o maior exemplo disso, o que é a admiração para uma pessoa que fez a experiência de uma graça. Para Inácio, a presença da Divina Majestade em sua vida foi assim, uma verdadeira irrupção pascal, muito parecido com os relatos bíblicos das aparições da ressurreição. A partir daí, tudo se ilumina, ou seja, tudo muda. Este ver não é apenas um olhar qualquer, é ter acesso à presença e à inteligência da Divina Majestade, sentir sua grandeza e a imensidão do seu amor. Ou seja, a majestade de Deus, a grandeza das criaturas e a harmonia da criação. Esse mergulho no oceano divino produz uma onda indescritível de admiração. O vi e experimentei no meu interior e penetrou em meu espírito. Então, essa atitude de admiração diante da bondade de Deus, que se inclina com ternura sobre a criação, é algo muito parecido com a imagem de uma mãe que se inclina no berço para abraçar seu bebê. Então, Deus que se inclina sobre a criação, leva uma atitude filial e amorosa de reverência. É a partir dessa admiração que você vai ter nessa reverência, como se tem
a um pai amoroso. Esse impacto que a admiração provoca no coração humano é o núcleo da atitude inaciana, do acatamento reverencial, amoroso ou reverencial, ou seja, você acata, você tem esse acatamento, essa abertura, porque ficou admirado com tanto amor, a majestade de Deus, a grandeza das criaturas. Então, agora, no segundo elemento, que é a humildade, aí você passa outro olhar, é a verdade das coisas vistas em Deus. Tudo assim fica focalizado em sua divina dimensão. Eu percebo a majestade de Deus, a grandeza das criaturas, a harmonia da criação. Fica muito clara a distância entre o Criador e a criatura. Embora relações muito amorosas, mas uma dimensão de dependência em relação ao Criador. E essa relação é muito típica da atitude de Inácio. Né? A humildade vem a partir dessa experiência de amor, de dependência. Então, a humildade é uma atitude muito marcante para Inácio. Quando ele faz nos exercícios, ele fala nos 3 graus de humildade, ou seja, os 3 graus de amor, que, na verdade, é uma experiência de amor, uma experiência amorosa, e denota justamente o típico da atitude de acatamento. Quando Inácio usa o termo divina majestade, tem em mente o seguidor radical de Cristo, e que o seguidor que com ele se identifica no rebaixamento e nas humilhações, ou seja, na maior medida do amor. Então, Inácio admirou-se, né, com toda a sua percepção da presença de Deus, veio a questão da humildade e aí nasce o amor. E aí vamos falar agora da percepção do amor, com esse elemento do acatamento. E o amor é o fruto mais precioso que Inácio busca. E ele pede na segunda semana dos exercícios, né, um conhecimento interno do Senhor, que por mim se fez homem, para que mais o ame e o siga. Isso é um verdadeiro conhecimento para amar Jesus, ou seja, é um elemento importantíssimo. Sem amor, você não o segue. No diário de Inácio, podemos verificar como é significativo o binômio amor e reverência. Essa reverência é consequência do amor. Vem sempre em trechos muito importantes das Constituições, quando ele estava montando as Constituições e a obediência vinha do amor, o acatamento, porque vinha do amor, a obediência na atitude do acatamento reverente e amoroso. Daí nasce o 4º elemento, que são os grandes desejos. Né? Falando do 4º elemento, que são os grandes desejos, Inácio foi conhecido e qualificado com muita razão, como o homem dos grandes desejos. Ou seja, ele tinha, através de toda essa sua experiência mística, brotavam naturalmente no seu coração, um coração que era ardente e generoso, a vontade de fazer algo grandioso por Cristo, pelo reino, para a glória. Aqui entra toda a espiritualidade de contínuo discernimento espiritual, ou seja, a busca do magis, que é o mais, que tanto se fala na espiritualidade inaciana, da maior glória de Deus. Eis como a atitude de reverência ou acatamento amoroso é fonte de santos desejos que orientam o fim para o qual o homem foi criado, ou seja, louvar e servir. Para Inácio, isso é o fim, o objetivo, a nossa maior importância, a nossa fundamental importância no mundo. Podíamos dizer que a visão inaciana, que seja o fim do homem, não é o fim de finitude, mas o objetivo, tem todo o sabor pascal da experiência de alguém que tem olhos para ver.
Então, tudo é o maior, para a maior glória de Deus. É onde nasce o maior desejo de Inácio. Tudo para a maior glória de Deus. Inácio era o homem dos grandes desejos. E agora, Giovanni. Quando vai falar da consolação, Padre Iglesias lembra, faz uma memória do tempo em que ele estava iniciando seu ministério como sacerdote, e ele lembra dessa capa da revista Time, que causou um grande impacto no mundo, principalmente nos meios religiosos, na qual ela questionava se Deus ainda estaria vivo. Isso de uma maneira muito difícil para quem estava ali vendo com tanta empolgação o final e as primeiras colheitas do Concílio Vaticano II. Então, ali nós estamos em plena década dos anos 60, um momento de muita mudança social, cultural, de revoluções artísticas e de várias expressões humanas que buscavam a forte mudança, até como consequência do pós-guerra. Naquele tempo as coisas demoravam mais a acontecer, então ali os anos 60 foram o esteio para que tudo aquilo que se revisou da guerra e da retomada do caminhar da humanidade numa busca de paz e de mudança aconteceu muito fortemente. Mas ele lembra que aquilo não foi tão forte como se pensava, porque já começaram também o que ele chama de a redescoberta da experiência espiritual. Então, já havia, com o próprio Concílio Vaticano II, que foi um concílio ecumênico, foi um concílio longo, que ajudou muito a Igreja a pensar, e que se confrontava a outras situações de vida, como as grandes estruturas de shopping centers, o avanço do mundo comercial através do marketing. Então, de certa forma, também a busca da espiritualidade se constituía como uma reação diante de todas essas mudanças rápidas que iam acontecendo naquele cenário. Aqui em Fortaleza também, para quem é dessa região, tivemos também na década de 70, um pouco logo depois do que começou a haver lá nos Estados Unidos e outros países, essa mudança de comportamento, quase que o templo da igreja sendo substituída pelo templo do comércio. Foi uma época de transição. Muitas pessoas desoladas, muitas pessoas sem mais acreditar na religião por conta dos avanços da ciência e da técnica, mas que também fazia brotar a parte espiritual. E logo depois, como ele mesmo lembra, saiu outra revista que dizia que Deus estava de volta para a vida. A sensibilidade do homem estava de novo aflorando sobre a importância de Deus. É uma expressão também que ele cita muito importante da época do concílio e que também ajudou muito a repensar sobre religião e pensar na espiritualidade, foi esse sacerdote jesuíta chamado Karl Rahner. E ele dizia o seguinte sobre aquela época, pensando no futuro da igreja: o cristão de amanhã ou será um místico ou não será um cristão. E é o que nós percebemos hoje. Há uma importância muito maior da espiritualidade. Há uma necessidade muito mais forte do encontro pessoal com Cristo em nossas vidas, como católicos. De certa forma, as crises, as dificuldades, todos os questionamentos e soluções dadas no Concílio Vaticano II nos despertaram para essa necessidade de um desenvolvimento mais pleno, mais interior, mais junto na experiência com o próprio Senhor. Também, no segundo item, quando ele vai falar da consolação, ali no livro,
ele fala de uma necessidade de uma pedagogia espiritual. Assim como existe a pedagogia como caminhar junto para quem aprende alguma coisa, existe no conceito da espiritualidade a mistagogia. Ora, a mistagogia, como está no próprio termo, ela se refere ao que é místico, ao que está colocado como uma experiência de encontro. E ela nunca poderá ser vista como uma ciência que traz um conhecimento absoluto fechado, um enunciado de uma lei, ou uma formulação que atende a todo e qualquer problema. Não. Como mistagogia, podemos dizer que ela favorece uma aproximação. Cada um faz a sua experiência. E isso nos lembra o chamado que o Senhor fez a cada um pelo nome, no seu lugar, com a sua vida, com os seus defeitos e com os seus potenciais. Se nós examinarmos a Santa Escritura, no Novo Testamento, ali quando Jesus começa a sua vida pública, se nós pensássemos como que cientificamente, se nós fizéssemos uma análise fria, um espectador que não conheça bem a nossa religião diria: isso não deu certo. Porque parece que Jesus não se cerca dos mais sábios, dos mais preparados do ponto de vista de uma relação com as pessoas. Eram homens brutos, eram pessoas com grandes dificuldades. Mas através do encontro, através da caminhada, através de um desenvolvimento que parte desde o interior de cada um como experiência, todos ali conseguiram, pela sua liberdade, exceto um que não aceitou o que Jesus dizia. Mas na liberdade de cada um, aqueles apóstolos construíram o início da caminhada da nossa igreja. E é isso que é necessário para todos nós hoje. O desenvolvimento de uma mistagogia. Por excelência, a igreja tem sua metodologia mistagógica colocada na liturgia, na ação de graças, que nós chamamos de missa. Mas também a gente desenvolve através de exercícios espirituais, através até mesmo do nosso viver, do nosso dia a dia, da nossa contemplação na ação. Inácio tomou consciência da realidade, da experiência e da importância da subjetividade. A objetividade ela é dada, por exemplo, às ciências exatas, em que você tem um objeto e vai estudar e delinear sobre aquele objeto. A experiência humana passa pelo sujeito, por cada um de nós. E por isso ela é subjetiva. E por isso é mais desafiante, porque dependerá da percepção de cada pessoa. Ninguém pode impor uma experiência, ninguém pode delinear aquilo que o outro vai sentir durante a sua oração. É preciso respeitá-lo. É preciso, sim, ajudar, fornecer um método, acompanhar, mas deixar que brote de cada momento, no íntimo de cada pessoa, a experiência. É isso que Santo Inácio fez e foi assim que ele desenvolveu os exercícios espirituais. E uma forma de se saber se cada pessoa está no caminho correto é que cada um, na sua percepção, tem que dar conta do que acontece na sua alma. Tem que, de fato, perceber se naquela experiência está sentindo uma consolação espiritual para comprovar se aquilo que ele sente, se aquilo que emana como fruto de sua oração é fruto da verdade. E consolação, uma definição muito simples, mas muito certeira, é a que eu acho mais interessante, significa ter solo, sentir a firmeza, mesmo quando as coisas não estão bem.
mesmo quando acontece naquele barco em que Jesus estava e que havia uma tempestade. Mas na presença do Senhor voltou a firmeza, voltou o solo. Jesus morreu, mas na certeza e na experiência do ressuscitado, aqueles homens frágeis, aquelas mulheres seguidoras, sentiram um solo, sentiram um lugar e um caminho por onde pisar. E essa é uma grande pista, no qual a gente aprende através da experiência, não tem outro modo. E ali o Padre Glésia também, delineando já o final do seu livro, ele coloca pontos do que ele chama a bússola da vida espiritual. É claro, quem faz um itinerário, quem segue em viagem o caminho, precisa de referências. E são essas 3 atitudes que nos levam a delinear o caminho que nós passamos, a verificar se nós estamos no caminho certo. A experiência dos exames, como o famoso exame de consciência, que não pode ser confundido apenas com uma acusação de si, antes de uma penitência de confissão, é muito mais rico o conceito, mas, enfim, é você perceber a cada dia o que acontece consigo. As partilhas, que a gente pode fazer tanto com o acompanhante, como, às vezes, a depender da metodologia, em grupo, e o fruto, a atitude. Como cada um passa a agir, a pensar e repensar, a dar alguma significação diferente àquilo que acontece e até mesmo o que está em seu passado, e até mesmo na sua história de vida. É assim que o Padre Iglesias encerra o seu livro. Claro que ele tem uma conclusão e que é interessante quem quiser conhecer, acompanhar, ler. Se quiser também reler aqui rever nossos vídeos, poderá, de uma forma agora completa, que nós encerramos, ter uma noção geral daquilo que nós trouxemos. Vamos ouvir agora as considerações finais da Zuleika. Bom, realmente eu acho que seria muito bom quem pudesse rever, se tiver a possibilidade de adquirir o livro, nós vamos ainda ver com o padre se conseguimos ainda pedir, e quem não conseguiu, pode tentar pela internet, na Loyola, e se adquirir o livro vendo os vídeos, eu acho que tem mais proveito, né? Então, é isso, aguardamos os próximos vídeos, que serão agora que nós iremos fazer, sobre algum assunto da Revista de Espiritualidade Taici. Né? Nós iremos procurar sempre assuntos pertinentes que nos ajudem a caminhar nos exercícios ou em algum elemento de espiritualidade e trataremos nos próximos vídeos sempre sobre a Revista Taici. Agradecer a vocês. Um abraço a todos. Agradeço também a atenção. Este foi um oferecimento em alguns vídeos por episódios do Serviço Nacional de Espiritualidade, sobre este livro do Padre Iglesias. No final do vídeo, enquanto aproveitam aí essa música, vocês terão mais informações. E à medida que tivermos outros assuntos em artigos para abordar, estaremos de volta neste mesmo canal com o nosso Momento de Espiritualidade. Muito obrigado. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também. Vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todo
gratidão